A história do videogame. Tudo começou em 1972 nos Estados Unidos, quando um grupo de jovens rebeldes largou seus empregos convencionais para criar jogos eletrônicos. O patriarca desse grupo era Nolan Bushnell, que com um capital inicial de $500 fundou a primeira empresa de games dos Estados Unidos chamada Atari. Bushnell, junto com Al Alcorn, o primeiro engenheiro da Atari, criaram Pong, o primeiro videogame da companhia. Era um jogo de ping-pong onde duas raquetes posicionadas cada uma em um canto da tela rebatiam a bola. Eles montaram um protótipo e, a fim de pô-lo em prática, o instalaram num bar próximo à sua oficina. Até então, ninguém havia visto nada em uma tela de TV que não estivesse vindo de algum estúdio. O fato de que o sinal pudesse ser gerado ali mesmo estava fora do alcance da imaginação das pessoas. O jogo foi um sucesso. Em 2 meses, a Atari começou a fabricar 100 Pongs por dia. O jogo era cada vez mais requisitado. Havia 10 mil Pongs só nos Estados Unidos. Tendo investido apenas $500, a Atari faturou seu primeiro milhão e chegou rapidamente a 3 milhões. Em 1965, a Atari produziu o Pong para as residências, permitindo que todos tivessem o jogo em casa. Nas tentativas de venda, a Atari conseguiu fazer negócio com a Sears, que pediu 150 mil unidades até o Natal daquele ano. A Sears usou toda a sua habilidade de marketing para vender o Pong doméstico. Agora todos poderiam desfrutar do jogo em casa. Era a última moda. A Atari se tornou uma grande companhia. Criaram diferentes jogos com muita inovação e divertimento, e Bushnell queria sempre estar um passo à frente da concorrência. Mas aí veio a ação judicial. Ralph Baer havia criado um jogo de ping-pong bem antes de Bushnell e o processou por roubo de direitos autorais. Depois de várias conversas com os advogados, Bushnell pagou a licença de direitos autorais, reconhecendo a patente de Baer. Porém, a fama internacional ficou com Bushnell, que passou a ser conhecido como o pai dos videogames. Quando as lojas de jogos chegaram ao ápice de sua popularidade, a Atari teve de encarar a ameaça de um novo jogo vindo do Japão que conquistava todos os mercados. Em 1968, a empresa japonesa Taito lançou o Space Invaders, que vendeu mais de 350 mil máquinas em todo o mundo e inspirou o crescimento da criatividade na produção de jogos. A Atari respondeu ao concorrente com sua própria linha de jogos que permitiam atirar e viajar no espaço. Os engenheiros de Bushnell foram os primeiros em usar o gráfico vetorial, que se tornou bem atraente. Em 1969, a Atari criou o Asteroids, que se tornou o jogo mais vendido na história da companhia. Posteriormente, lançaram o jogo Battlezone, com gráficos em 3D, que chegou a receber uma versão de treinamento para o exército dos Estados Unidos. Em 1965, os engenheiros da Atari haviam desenvolvido em segredo um conceito novo e radical, o sistema de jogos em cartucho, que poderiam ser comprados e jogados em casa e que permitiam jogar os mesmos jogos que tinham nas lojas. Em 80, a Atari comprou os direitos de venda doméstica do Space Invaders, que era da concorrente. Chegou o Space Invaders da Atari. Agora você pode jogar o videogame mais famoso do mundo na sua própria casa. E a Atari lança uma nova espetacular versão do Pac-Man. O faturamento da Atari a tornou reconhecida como a empresa de mais rápido crescimento na história dos Estados Unidos, e isso chamou a atenção de grandes empresas do segmento. A empresa Warner Communications comprou a Atari por $28 milhões, um retorno excepcional para uma companhia com um capital inicial de apenas $500. Os diretores da Warner não tiveram uma boa impressão de como a empresa era dirigida. Uma série de desentendimentos com os novos donos terminou com o afastamento de Bushnell. A indústria perdeu seu pioneiro visionário. Projetistas da Atari, como David Crane, acabaram tendo seu trabalho menosprezado. Com isso, eles acabaram saindo da Atari e criando uma nova empresa chamada Activision. Depois de muitas brigas judiciais com a Atari, a Activision conseguiu o direito de produzir cartuchos. Um dos mais vendidos foi Pitfall, criado em 1982, originando os jogos de plataforma. O mercado de games despencou, e em 1983 a Warner perdeu mais de $230 milhões só no segundo trimestre do ano. A Warner vendeu a Atari em 1984 e com isso desapareceu com os videogames nos Estados Unidos. A indústria de games que havia começado com a Atari passa a ser dominada pelo Japão. O país passou a ser sinônimo de videogame na década de 80, e isso se deve a uma série de jogos projetados com diversos personagens por um único gênio criativo. Seu nome? Shigeru Miyamoto. Ele levou sua criatividade para a Nintendo. Sediada em Kyoto, a companhia fabricava Hanafuda,
um jogo de baralho tradicional no país. Quando seu presidente percebeu que os jogos eletrônicos faziam muito sucesso, ele resolveu transformar a Nintendo em uma companhia de videogames. Miyamoto foi chamado pela Nintendo para resolver uma crise. A companhia tinha montado uma filial em Seattle, nos Estados Unidos, e queria fazer parte do mercado norte-americano. A Nintendo americana havia encomendado o jogo Hadasco, que fazia muito sucesso no Japão, mas nos Estados Unidos foi um fracasso. A filial pediu ajuda para a sede em Kyoto para que inventassem um jogo que substituísse o Hadascope. Não havia projetista disponível e a companhia resolveu dar uma chance ao novato Miyamoto. Ele criou uma história bem simples com uma personagem de quadrinhos bem chamativa para o seu jogo, que era inteiramente novo: Donkey Kong. O jogo foi mandado para a filial em Seattle, que para testá-lo instalaram-o em um bar nas suas proximidades, como a Atari havia feito com o Pong uma década antes. O jogo fez muito sucesso e faturou $100 milhões só no primeiro ano de lançamento, e o Donkey Kong se transformou na estrela internacional de uma série de jogos de muito prestígio. Em 1985, a Nintendo anunciou um novo aparelho de jogos domésticos para o mercado americano, chamado Sistema Nintendo de Diversão. Miyamoto levou os games para um novo patamar com sua criação seguinte. Ele criou o famoso Mario, um encanador italiano que pulava bem alto e explorava um mundo cheio de obstáculos e passagens secretas, além de várias criaturas que ele tinha que derrotar. Depois ele criou o Mariozinho e o cogumelo vermelho que o fazia crescer, tornando-se original. Logo, o jogo foi lançado e Mario se tornou a nova estrela internacional. E aí Miyamoto trouxe à luz sua obra-prima. A Nintendo lançou o primeiro de uma série de jogos que passaram a fazer parte do ranking dos mais famosos games da história, a série Zelda. Foi uma sensação que quebrou todas as normas e definiu o gênero de game que desde então vem dominando todo o mercado. Até o fim dos anos 80, a Nintendo vendeu mais de 30 milhões de jogos e atingiu nessa época 80% do mercado mundial de games. O projetista de jogos Frank Rogers era importador de novos games para o Japão e havia conhecido um jogo russo chamado Tetris em 88. Rogers vai até a Rússia e fecha o negócio para a Nintendo, tornando-se um multimilionário. Quem ganhou mais foi a Nintendo. Com o Tetris incorporado ao seu novo produto, ela vendeu 32 milhões de Game Boys em todo o mundo, quase a metade deles para o público adulto. A Nintendo passou a ser, em determinado período, a mais poderosa empresa de entretenimento do planeta. Partindo de suas origens humildes, a cultura dos videogames evoluiu a um ritmo incrível, graças à visão e à criatividade de seus grandes pioneiros. Eles sempre compreenderam como o homem gosta e precisa jogar. Eles abriram as portas de um maravilhoso mundo novo, no qual quem entra nunca mais sai.